Que bom que você está aqui. Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo e desta vez eu estarei falando sobre o tema esperança. Antes de começar a tratar do tema, eu queria lhe pedir para dar um joinha e para se inscrever no meu canal. E também coloque lá a sinalização para que você possa receber uma notificação toda vez que tiver uma postagem nova. Combinado? Então nós vamos começar a falar sobre esse tema e vamos ler um texto bíblico que está lá no livro de Jó, capítulo 14, do verso 7 ao verso 10. Diz assim o texto: Porque há esperança para a árvore que, se cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Esse é um trecho do livro de Jó. Jó é um personagem bíblico muito importante, tem uma história de vida muito interessante. Jó era um homem que a Bíblia descreve que era da terra de Uz, e que era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó tinha uma família composta de 7 filhos e de 3 filhas. E a Bíblia também diz que Jó era um homem muito rico. Em nossos dias é difícil encontrar alguém que nós possamos atribuir essas virtudes que foram atribuídas a Jó. Vivemos no meio de uma geração perversa e corrompida, assim a Bíblia diz. A individualidade, a maldade, a impureza, a ganância, a impiedade, a falta de amor, isso tem caracterizado essa geração. Nesse capítulo do livro de Jó, ele estava abordando sobre a brevidade da vida do homem. Jó estava passando por um momento extremamente difícil. Os seus 7 filhos e as suas 3 filhas morreram. Os seus bens foram tomados por um povo que invadiu a sua terra. Então Jó perdeu a sua família, Jó perdeu a sua riqueza. E Jó estava vivendo um momento que até a sua saúde foi atingida, foi tirada. Que grande desastre sobre a vida de Jó. Quem poderia imaginar que um homem reto diante de Deus, que um homem sério, que um homem sincero, que um homem que se desviava do mal, pudesse sofrer tantas coisas seguidamente como aconteceu com a vida de Jó? Parece uma contradição, parece uma incoerência com tudo que acreditamos. Mas a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus, eles são mais altos que os nossos pensamentos. Ele sabe todas as coisas, ele tem o controle sobre todas as coisas, e a sua vontade, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. A história de Jó, ela começa quando Deus comenta lá, quando estava reunido lá, e Satanás passa, e Deus pergunta a ele de onde ele vinha, ele não veio de rodear a terra. E aí Deus fala: tem visto o meu servo Jó? E aí Deus fala de Jó com muita alegria. E aí Deus diz: olha, um homem reto, um homem perfeito, um homem que se desvia do mal, um homem que segue os meus caminhos. E aí Satanás diz a Deus assim: olha, é fácil ser tudo isso, porque Jó tem tudo, você deu tudo a ele. E ele propõe a Deus: olha, me permita tirar tudo de Jó e vamos ver se ele não blasfema contra o Senhor. E aí Deus diz: olha, você pode tocar em tudo de Jó, menos tirar a vida dele. E aí Satanás vai e começa aquele plano sobre a vida de Jó. E Jó passa por todos aqueles desastres, e Jó em nenhum momento blasfemou contra Deus. Jó diz assim, que Deus deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Que homem, que fé, que caráter. E nesse texto ele está falando sobre a brevidade da vida,
né? Naquele momento em que ele estava experimentando toda aquela dor da perda da sua família, dos seus bens, e de ser acusado pelos seus amigos, de estar passando por todas aquelas coisas que aconteceram com ele, todos aqueles desastres, porque ele estava em pecado. Além de tudo, ainda estava sendo julgado pelos amigos, pelas pessoas da comunidade que ele vivia. A própria mulher de Jó sugeriu a ele: olha, blasfema contra esse Deus e tira a sua vida. Jó diz que é a sina comum do homem, tão fraco ao nascer da mulher, experimentar inquietações nos seus poucos dias que lhe são atribuídos. Sua vida, ele diz que é como um breve florescer da flor. A flor nasce hoje, amanhã ela já não está mais. É como ele compara com a sombra, que quando o sol muda de posição, a luz muda de posição, aquela sombra desaparece. No texto que lemos lá no capítulo 14, vemos a comparação entre a vida e morte do ser humano e da árvore. A árvore cortada, ela pode renascer ao cheiro das águas. Embora a sua raiz possa parecer envelhecida na terra, ao cheiro das águas ela brotará um novo rebento, ela terá sua vida restaurada e ela dará frutos novamente. E na análise de Jó, isso não acontece com o homem. Quando o homem morre, ele se foi. Ele compara com as águas do rio, que num clima muito quente, aquelas águas desaparecem, evapora, e desaparece o rio e ele seca totalmente. E ele diz que assim seria a vida do homem. É um estalar de dedos e tudo acaba. Então, em sua análise, Jó não tem esperança de que houvesse uma vida após a morte. Pelo fato de não ter essa esperança, muitas vezes ele entrou em um estado de aflição, de ansiedade diante de tudo aquilo que ele estava passando. Mas aí eu pergunto, qual de nós não estaria também dessa forma se passasse pelo que Jó passou, perdendo filhos, perdendo bens, perdendo a saúde, perdendo a dignidade, a credibilidade junto às pessoas? E quando o sofrimento vem, o que fazer? Provérbios 3, 25 e 26 diz: não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Viver na sabedoria de Deus fornece a base para a paz mental do homem e remove todo o medo. Jeremias 31, 17 diz assim: e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus termos. Aqui Jeremias está falando para um povo que estava exilado na Babilônia, um povo que estava clamando a Deus para que os livrassem daquele exílio na Babilônia. O povo reconhece que o exílio foi resultado dos seus pecados e parece ter entendido que a verdadeira reconciliação com Deus só seria possível mediante uma ação do próprio Deus. A chave é reconhecer os erros, é confessar que se desviou dos princípios de Deus e se arrepender. Colocar a confiança novamente em Deus e buscar a sua aceitação e a restauração do Senhor. E exercitar a fé. Romanos 5, de 1 a 5 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência é a esperança, e a esperança, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Um dos benefícios da salvação é ter um novo relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. Isso nos traz paz. O ser humano almeja a paz em todas as áreas da sua vida, mas a paz verdadeira é aquela que o indivíduo desfruta com Deus por meio de Jesus. Essa é a paz duradoura. Esta é uma paz que ninguém pode dar, só Jesus. Essa é uma paz também que ninguém pode roubar de você.
A paz que Jesus dá, ninguém pode tomar de você. Segundo o apóstolo Paulo, o homem deve desenvolver a capacidade de enfrentar as dificuldades sem abandonar a sua fé, pois o sofrimento produz perseverança, que por sua vez vai trazer a esperança, a qual vai resultar em esperança. Essa esperança que Jó não demonstrava naquele momento, mas é muito difícil passar por tudo que Jó passou. Muitas vezes a gente passa por coisas muito menores e a gente fraqueja na nossa fé. Mas a palavra de Deus nos ensina que seja qual for a situação que eu e você estivermos enfrentando, não podemos deixar de ter fé. Não podemos abrir mão da nossa fé, crendo que Deus tem o controle de todas as coisas, crendo que Deus olha para mim e olha para você. Perseverar na oração. Romanos 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não existe outro caminho para vencer as tribulações, para vencer os conflitos que enfrentamos na vida, para vencer aquilo que tem nos aprisionado, para vencer os nossos vícios, para vencer as dificuldades, para vencer aquilo que nos assombra. A oração é a chave que abre o sobrenatural de Deus sobre mim e sobre você. Se você quer ter vitória na sua vida, na sua caminhada, nas suas lutas, o segredo é orar. Ore em todo o tempo. Leve a Deus as suas ansiedades, as suas aflições, com orações e com ações de graça. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipenses. Coloque diante de Deus todas essas necessidades, coloque diante de Deus as suas ansiedades e Ele cuidará de você. Alegrai-vos na esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Gálatas 5:5 diz: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Paulo afirma que a verdadeira experiência cristã é caracterizada pela fé. Essa fé é uma expectativa sólida. Ela espera ansiosamente a demonstração final da justiça de Deus sobre a nossa vida. Quando sua verdade será vindicada e o povo receberá o veredito final de inocente. Esta fé é gerada pela presença do Espírito de Deus no nosso coração. Esperança reservada nos céus. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, quando Jó passou por todos aqueles problemas, se ele tivesse esperança de que o Senhor preparou um lugar para nós no céu, ele não entraria em desespero com aquela situação. Porque ainda que nós soframos aqui nessa vida, sabemos que um dia estaremos com o Senhor. A Bíblia nos orienta a pensar nas coisas que são do alto. Então, mesmo que a minha vida aqui seja um desastre total, eu tenho que me alegrar no Senhor da minha salvação, porque Ele disse que foi preparar-nos lugar. E um dia estaremos lá com Ele. É difícil entender como alguém como Jó passou por tudo aquilo, sendo um homem justo, íntegro e que se desviava do mal. Mas muitas vezes também, quando passamos por situações de sofrimento, a gente também não entende, nós não entendemos, nós ficamos questionando e levantando vários porquês. E muitas vezes achamos até que Deus nos desamparou, que Deus esqueceu de nós. E muitas vezes questionamos por que Deus tem permitido que eu passe por isso ou por aquilo. Mas a Bíblia nos ensina em Colossenses 3:1: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É pensar que temos uma vida maravilhosa preparada por Jesus para mim e para você lá no céu. A nossa esperança está no Senhor. O Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que coisa maravilhosa ter essa certeza. Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós, nada nos faltará. Ele providencia tudo o que nós necessitamos. Ele suprirá as nossas necessidades. Mesmo que você passe por tudo que Jó passou. E olha que não é fácil para nenhum ser humano passar por aquilo tudo. Mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu sofra, ainda que os meus sonhos se desfaçam, ainda que os montes desabem sobre mim,
Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa tem que ser a nossa atitude. Ao final do sofrimento de Jó, a história mostra que Deus mudou a história de Jó. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em mudar a história. Ele pode mudar a minha história, Ele pode mudar a sua história. Deus é especialista em escrever uma nova história para você e para mim. Jó 46, de 1 a 6, então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes. Então vieram a ele os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram pão em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E Jó também teve mais 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o segundo Késia, e o da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias. A história de Jó mudou quando ele aprendeu que não importava até que ponto possamos nos aprofundar em sofrimento. A esperança cresce na alma e produz uma fé persistente. Jó aprendeu a ver Deus como Ele é. O Senhor Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas e que só Ele pode mudar a história da sua vida. Jó diz, antes eu lhe conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que essa seja a minha e a sua afirmação. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus nos abençoe e nos ensine a perseverar na fé, crendo que Jesus foi preparar lugar